Uniu esse grupo, enfim, eu estou lá, o pastor Ricardo Renó está lá, essa amizade tem crescido, se desenvolvido, e ontem nós tivemos o privilégio de dividir o púlpito aqui, né, com o primeiro fórum jovem do CTPI no Paraná. O primeiro, a gente falava sobre isso, fora desse eixo Campinas-Rio de Janeiro, que são os dois únicos lugares que aconteceram. Primeiro no Paraná, primeiro, obviamente, em Campo Mourão, e tivemos um tempo muito precioso. Eu falei que a igreja como um todo poderia participar, assim, sem demagogia. Se você não veio, você perdeu e perdeu demais, assim, você pisou na bola, perdeu. E se você, jovem, que era o público-alvo, não veio, aí a pisada de bola foi muito maior, porque tendo a juventude como público-alvo, se você não veio porque não pôde, é absolutamente compreensível. Se você não veio porque não quis, é totalmente incompreensível. A verdade é que eu já estou falando demais, porque o Ricardo, ele generosamente aceitou o convite de falar aqui na nossa igreja hoje à noite. E eu digo generosamente porque às 8, mais ou menos, ele precisa sair daqui, porque ele vai falar numa outra igreja já na sequência. Ele falou, cara, não vai dar tempo. Eu falei, vai dar tempo, eu já fiz isso, vai dar tempo. Você vai chegar em cima, quando estiver terminando o louvor, você vai chegar, mas vai dar tempo. Queria orar pela vida dele, se você puder estender sua mão aqui à frente. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Te agradecemos pela vida do pastor Ricardo Renó, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, na mente dele, para compartilhar conosco essa noite. Obrigado, Senhor, porque através da tua multiforme graça, o Senhor ministra as nossas vidas, através de diferentes pessoas, de diferentes instrumentos, que carregam a mesma verdade, a verdade da tua palavra. Que o Senhor seja glorificado essa noite, que tua igreja seja edificada. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você está vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada 5 anos atrás, na Cracolândia de São Paulo. Agora você está vendo essa mulher? O que essas duas pessoas têm em comum? Elas são a mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora. Silvia vive no Rio de Janeiro há 2 anos, mas ainda não tinha conhecido a praia. O que você sabe de Copacabana? Tem acho que é a música. Copacabana, princesinha do mar. Princesinha do mar. Eu tô na praia. Tá na praia. Na praia de Copacabana. Os pés conhecem a areia. Depois, o mar. Uma saudade. Você deve estar se perguntando por que a gente mostrou a dona Silvia vindo aqui à praia de Copacabana. Mas depois que eu contar a história dela, você vai ver que agora, depois dos 60 anos, é que ela está aprendendo a ver o lado bonito da vida. Esse mundo é muito bonito. Ainda está em tempo de você conhecer. Tô conhecendo. O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos. Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha 8 processos, eu fui condenada nos 8. Por 8 assaltos à mão armada. Nos 8, Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei. Fui fazendo crack. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois dos 40 anos de idade, Silvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Silvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Silvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa? De bruxa, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito com a cara fechada. A virada na vida da Silvia aconteceu há 4 anos.
Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho e quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Sílvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Sílvia veio para esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração para as outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Sílvia passou a se cuidar, a se divertir, completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora. Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, assim. Sílvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Eu quero dar, porque eu estou recebendo muito. Mas o que a ex-moradora de rua tem hoje já é uma conquista. Eu consigo sentir o que é ter paz, né? Eu tenho essa paz hoje. Eu só não sei explicar ela, mas que eu tenho, eu tenho. A paz de contemplar o mar à vontade. Isso que eu mais quero no momento é que as pessoas descubram que é bom viver. E viver bem. E o tempo de bruxa nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Só a ti Copacabana eu hei de amar. Se você for ao túmulo dos grandes líderes religiosos da história, os restos mortais deles estarão lá. Nos túmulos. Mas se você for no túmulo daquele que é tido como um grande líder religioso, quando na verdade não é, ele é aquele por meio de quem todas as coisas, inclusive eu e você fomos criados. Se você for até o túmulo apontado como o túmulo de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré, você não vai encontrar os restos mortais dele, porque se você também prestou atenção no vídeo, você vai ver que parte da entrevista foi feita num local, tinha uma cruz bem rústica, bem simples atrás, e estava escrito assim, Jesus Cristo ressuscitou. E é imprescindível que eu e você tenhamos isso muito claro na nossa mente. Eu apelaria para a fé de vocês, para dizer, você crê que Jesus está vivo, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo é um fato histórico, é um fato comprovado, e o apóstolo Paulo, que foi mencionado aqui, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que esse Jesus que morreu segundo as Escrituras, que também ressuscitou segundo as Escrituras, foi visto por Pedro, depois pelos 12, depois por mais de 500 pessoas, dentre as quais, naquela época do primeiro século, muitos ainda não haviam morrido. Então, é um fato histórico que esse Jesus está vivo, e se ele não estivesse vivo, nós jamais poderíamos dizer que ele transforma, porque por mais que a lembrança de coisas do passado nos movem de certa forma, elas não têm poder de transformar se elas não forem vivas. E o que eu quero me propor junto com vocês hoje é a pensar, buscarmos a Deus juntos, à luz de Atos capítulo 9. Então, se você tiver com a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia em Atos capítulo 9, para que a gente perceba uma história, um fato também, de uma transformação que, com todo respeito, carinho e amor,
pela transformação que nós vimos na vida da Sílvia. É uma transformação que nós vamos ler agora sem precedentes. Uma transformação que muitos diriam, não, isso não vai acontecer não. Isso não vai acontecer. Isso é impossível de acontecer. Mas aconteceu. E antes da gente ler, eu quero, junto com vocês, pensar a partir deste texto bíblico sobre o chamado de Jesus para nós, para que nós sejamos uma igreja transformadora. O chamado de Jesus para nós, para que nós sejamos uma igreja transformadora. Vamos ler? Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Vamos orar de novo? Ó Deus, foi o Senhor mesmo, Pai, que dirigiu homens separados pelo Senhor para que registrassem esse texto aqui que nós lemos. É a Tua palavra que é viva, que é poderosa. Senhor, pelo Teu Santo Espírito, permita-nos absorver da Tua palavra aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E não apenas isso, Senhor. Nós queremos ter uma experiência contigo enquanto recebemos a pregação do Evangelho puro e simples. Ó Senhor, por Tua graça e bondade, que o Senhor cresça em tudo e em todos, e que todos nós diminuamos, para a honra e glória do Teu nome. Fala com a gente, Senhor. É assim que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muitas empresas, não apenas igrejas, mas muitas empresas, para terem um norte daquilo que são, daquilo que devem fazer, estipulam, escrevem e informam a sua igreja ou empresa, a sua missão e a sua visão. Eu hoje sou pastor num bairro de periferia em Campinas chamado Vila Formosa. E ali naquele bairro, depois de... Eu estou lá há 5 anos.
depois de 4 anos, mais ou menos, orando a Deus e com algumas pessoas de uma liderança em formação, nós definimos que a nossa visão, escrita e bonitinha, é que todas as famílias do nosso bairro e convívio sejam transformadas pela vida de Jesus através de nós como igreja. Que todas as famílias do nosso bairro e convívio sejam transformadas através da vida de Jesus, por Jesus, através de nós como igreja. Essa é a nossa visão, é aquela fotografia do futuro que a gente enxerga e que gera paixão no presente. Mas a semelhança de nós lá, talvez aconteça com vocês também. Vocês olharem para as pessoas que estão à sua volta, vocês olham para as pessoas da sua casa, você olha para as pessoas da sua faculdade, do seu trabalho, você olha para as pessoas que você vê como a Sílvia na sua cidade e você fala assim, espera aí eu acho que não vai não. Aí eu acho que as coisas estão muito complicadas, eu acho que essa pessoa sempre foi pescoço duro, impenitente, essa pessoa nunca deu voz ao Evangelho, aliás, nunca deu ouvidos ao Evangelho, essa pessoa sempre que tocávamos num assunto do tipo, ela se esquivava, aí não vai. Eu não tenho dúvida que era assim com o tal de Saulo de Tarso também. Não é à toa que a descrição de Lucas em Atos narra Saulo como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta muito de citar, e John Stott, num comentário que o Diego tem lá, num comentário bíblico, ele fala que a figura que Lucas usa aqui no começo para descrever Saulo, dizendo que ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, é semelhante a um touro selvagem que bufa com ódio, com ira, com ânsia de pegar a sua presa. E outra expressão também que Lucas usa também em Atos é que ele é como uma fera que espera para abocanhar a sua presa e não apenas dominá-la, mas dilacerá-la. Essa é a figura de Saulo nesse momento, e é exatamente isso que ele está fazendo. Pergunta, você acha que o pessoal, ao olhar para Saulo, olhava, aí está um potencial cristão. Aí está um homem que... A minha esposa fala algumas vezes de algumas amigas com as quais ela convive, né? Ela fala assim, amor, essa aí só falta ser crente. Porque às vezes são pessoas que têm uma moralidade legal, são pessoas que te ouvem quando você fala a respeito da Escritura, fala, pô, só falta ser crente. Mas o ponto aqui é que esse Saulo de Tarso, ele era o improvável. E aqui eu já quero aplicar para a nossa realidade para dizer o seguinte, existem inúmeros improváveis entre nós, em Campo Mourão e nas cidades vizinhas. Existem inúmeros improváveis, pessoas que você olha e fala assim, eu gostaria muito, mas esse não vai. Mas aqui existe algo interessante que a gente precisa dar alguns passos atrás. Sim, esse momento foi um encontro marcante na vida de Saulo de Tarso, um encontro definidor na vida dele, mas o trabalhar de Deus na vida dele não começou nesse momento. O texto bíblico, nas palavras do próprio Saulo, que assumiu o nome Paulo depois, ele diz o seguinte, que ele mesmo... falando com as próprias palavras dele, ele mesmo ia atrás daqueles que criam em Cristo Jesus, para encerrá-los nas prisões, para pegá-los e fazer qualquer tipo de maldade. E ele ainda diz, e eu os fazia blasfemar, senão eles iriam mortos. Mas entre nós aqui, e uma coisa que ele mesmo denuncia para nós, ele diz depois lá em Atos capítulo 26, que Jesus disse a ele, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é esse palavrão? Jesus estava dizendo para ele, você sabe muito bem que resistir ao meu chamado é algo doloroso.
E enquanto Saulo encerrava cristãos piedosos na prisão, enquanto ele via mortes acontecendo diante dele por professarem a fé em Cristo Jesus e viverem para Jesus, naqueles momentos, como foi o momento em que Estevão disse ter visto os céus abertos e o Filho do Homem de pé, e é apedrejado por causa de sua fé em Cristo Jesus, é martirizado naquele momento, como testemunha fiel de Jesus, diz que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo, e ele consentia na morte de Estevão. Gente, sabe o que eu quero dizer com isso? Aplicando para a nossa realidade, eu não sei se você entrou aqui recalcitrando contra os aguilhões. Eu não sei se você entrou aqui resistindo ao chamado de Jesus Cristo para você, mas se você entrou aqui recalcitrando contra os aguilhões, eu quero te dizer uma coisa, isso só vai te causar dor. Isso só vai te causar frustração. Isso vai causar em você uma busca insana de algo que nada vai preencher. Como eu disse ontem e usei e gosto muito de usar, existe uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz assim: ó Senhor, fizeste-nos para ti e o nosso coração só encontra descanso quando o encontra em ti mesmo. Então, se você entrou aqui resistindo ao chamado de Jesus, eu quero te fazer um convite gracioso em nome de Jesus. Não resista mais. Entregue-se. Sabe por quê? Porque antes mesmo que você tomasse consciência, Ele já estava trabalhando na sua vida de inúmeras formas, para que você tivesse um encontro real e verdadeiro com Ele. E esse encontro pode ser hoje. De semelhante modo, não pense que as pessoas à sua volta, elas estão à deriva no trabalhar de Deus. Elas não estão à deriva, elas não estão soltas. O Espírito de Cristo Jesus está trabalhando na vida das pessoas à sua volta. Como Ele estava trabalhando na vida de Saulo, quando ele consentia na morte de inúmeros discípulos e discípulas de Jesus. Ele já está trabalhando na vida das pessoas à sua volta, para que você seja um instrumento na vida dessas pessoas. Não ache que todas as coisas dependem de você, dependem antes de Jesus Cristo que chama. Não é à toa que, ainda nesse momento, quando Saulo empenha-se para ir até Damasco e ele pega cartas com os líderes religiosos para entrar nas sinagogas e prender muitos homens e mulheres para que rejeitassem a fé em Cristo Jesus ou fossem presos. Uma viagem de aproximadamente 250 quilômetros, quando faltava em média 50 quilômetros para ele chegar em Damasco. Por volta do meio-dia ele vê uma luz forte que brilha e ele cai prostrado. Algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo. O texto bíblico não diz, mas se você quiser pensar assim, eu acho que não tem problema também. Mas ele cai por terra nesse momento. E ele escuta essa voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí eu quero te dizer uma coisa. Enquanto Saulo perseguia a igreja, Jesus o perseguia. Enquanto muitas das pessoas à sua volta perseguem você pela sua fé, pode ser que Jesus esteja perseguindo essas pessoas. Não foi Saulo que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que o escolheu. Foi Jesus que graciosamente apareceu àquele homem relutante, impenitente, rebelde, um violento touro selvagem que tentava acabar com a igreja ali no nascedouro em Jerusalém, mas quando ele vê que ele não conseguiu, ele pede cartas para extrapolar os limites de Jerusalém e tentar consertar aquilo que ele não tinha conseguido fazer. Essa é a figura de Saulo. E então essa luz brilha dos céus. Sim, é Jesus quem chama Saulo ao arrependimento. E é Jesus que deseja brilhar a sua luz sobre você e sobre as pessoas à sua volta. Ele continua salvando hoje. Ele continua transformando hoje, porque Ele está vivo. Ele está vivo e você precisa crer nessa verdade.
Você precisa sair daqui inflamado com essa verdade. Você precisa sair daqui com os seus fardos com relação às pessoas que você deseja que sejam salvas, lançados sobre Jesus. Dizendo para ele, Jesus, de fato, quem salva é o Senhor. É o Senhor quem faz aquilo que eu não consigo fazer. É o Senhor quem chama o pecador impenitente ao arrependimento. É o Senhor quem transforma os improváveis. E Ele pode fazer isso, e Ele deseja fazer isso nas pessoas que estão à sua volta. E Ele deseja usar você, e para falar que Ele deseja te usar, Ele chama um discípulo comum, um tal de Ananias. Ele chama um tal de Ananias numa visão e diz assim, Ananias, tem um homem, eu vou te falar alguma coisa a respeito dele, tá, Ananias? Ele é um homem de Tarso, conhecido como Saulo. Nessa hora, Ananias gela nas bases. E Ananias responde para Deus, Senhor, pera, só um minutinho. De Tarso, Saulo? Não, deve ser outro. Não é João? Senhor, deixa eu contar umas coisas para o senhor que talvez o senhor não saiba. Esse tal de Saulo de Tarso, ele tem devastado a igreja do Senhor, aqueles que são do caminho. Ele tem encerrado pessoas em prisões. Ele tem consentido na morte de muitos. Senhor, desculpa, é esse mesmo? E aí o Senhor olha, responde a Ananias e diz, é esse mesmo, Ananias. Eu quero ensinar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E você vai ser o instrumento para que isso seja efetivado na vida de Saulo. Portanto, levante-se daí, Ananias, e vá até a rua que se chama direita, lá vai ter esse homem chamado Saulo, ele está orando, e eu já falei para ele que vai chegar um tal de Ananias e vai orar por ele. Gente, nós somos uma igreja só, em Cristo Jesus, e o meu desejo pulsante é que nós sejamos uma igreja transformadora. Mas para que nós sejamos uma igreja transformadora, nós precisamos, sim, somos seres humanos, nós precisamos falar para Deus, nós precisamos falar para Jesus dos nossos medos, dos nossos receios, da nossa angústia de testemunhar dele, do medo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente espera. Nós temos que falar para Jesus, eu me sinto preocupado em ser rejeitado, eu me sinto preocupado em ser taxado de revolucionário, eu tenho inúmeras preocupações, Senhor, mas, irmãos e irmãs, essas nossas preocupações, receios e medos não podem nos paralisar. Sabe por quê? Ao passo que quem efetiva, quem realiza a salvação na vida de um pecador e da pecadora é Jesus Cristo, Ele deseja contar comigo e com você, para que nós sejamos os seus instrumentos, para que nós sejamos, é Ele quem faz, ok? Mas para que nós sejamos, de uma certa forma, uma chancela, um selo de que uma parte da igreja chegou naquela pessoa que já estava sendo trabalhada por Ele, que já estava muitas vezes resistindo às cutucadas, às ferroadas de Jesus, mas que num dado momento Jesus graciosamente se apresentou a ela, mas falta ainda que você chegue. Então, para que nós sejamos uma igreja transformadora, nós precisamos nos dispor. Nós precisamos nos dispor e negar o nosso conforto. Nós precisamos dizer não ao nosso medo e à nossa angústia de muitas vezes sermos rejeitados e taxados. E aí eu quero lembrar a história do Laelson, o Léo lá da igreja. O Léo chegou para mim, ele tem 18 anos, ele chegou para mim e falou assim, ô pastor, ele tem uma voz assim, pastor, você não sabe, mano, meu chefe quer mandar eu embora. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, adivinha? Eu
Eu falei, não sei, cara. Eu estava com um negócio na cabeça. Mas eu falei assim, não vai ser isso, cara. Eu falei, sei lá, corte de gastos, não sei. Eu falei, não, tenta outra. Eu falei assim, cara, não vai dizer que ele quer te mandar embora porque você é discípulo de Jesus. Eu falei assim, é isso mesmo, pastor. Ele falou que não gosta de crente. Mas, mesmo assim, o Léo, ele não abriu mão da sua fé. E ele é muito otimista. Ele falou assim, pastor, e eu sei, ele é um cara extremamente trabalhador. Ele falou assim, não vai faltar emprego para mim, não. Já tem o Johnny ali, do distribuidor de bebida, que quer que eu trabalhe para ele. Às vezes eu faço um bico lá, enfim. Mas você quer saber de uma coisa? A vida do Laelso foi um aguilhão na vida daquele patrão dele. O cara está fugindo de Jesus. O cara se sente incomodado com Jesus. Não é à toa que a nossa cultura hoje, você pode falar de inúmeras expressões religiosas, mas quando você fala a respeito de Cristo, as pessoas fecham a porta. Sabe por quê? No fundo, uma das coisas, existe uma gama muito grande para falar sobre isso, mas uma das coisas, sabe o que é? O mundo inteiro sabe que o Deus Criador, que se manifestou na face de Cristo Jesus, Ele é o detentor de todo o poder, de toda a glória, e Ele é o legislador de toda a existência. Então as pessoas se sentem como fora da lei, fora da linha, fora da vontade de Deus. E aí, é o que a própria palavra de Deus diz, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. São essas pessoas que estão à nossa volta, são essas pessoas que outrora muitos de nós fomos, mas porque Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele decidiu, num dado momento da história, brilhar com grande fulgor em nós. E hoje Ele deseja brilhar através de nós. Hoje Ele deseja que Campo Mourão seja transformada pela vida de Jesus através de vocês. Vocês e aqueles que se chamam pelo nome de Jesus são chamados a serem instrumentos dEle hoje. Creia nisso, porque esse Jesus está vivo, e esse Jesus que está vivo conta comigo e conta com você. E uma igreja transformadora produz um efeito multiplicador. Afinal de contas, quem foi esse Saulo que depois decidiu ser chamado como Paulo? Ele foi ninguém menos do que o maior plantador de igrejas da história da igreja cristã. Ele foi aquele que contribuiu com mais livros para o Novo Testamento da Bíblia, que eu e você cremos e sabemos que é a palavra de Deus. Ninguém ou poucas pessoas sabem, na época do falecimento do grande evangelista Billy Graham, mas como o Diego fala em inglês, é Billy Graham. Na época do falecimento dele, houve histórias que contavam a respeito de como ele recebeu a Cristo como Senhor. Mas aqui entre nós, pouquíssimas... Eu não lembro o nome. Eu sei o nome de Billy Graham. Eu não sei o nome de quem pregou o evangelho para ele. Não sei. Talvez eu e você sejamos os anônimos que pregam o evangelho. Talvez eu e você e Ananias sejamos os anônimos que não vão aparecer debaixo dos holofotes. Mas talvez a partir de mim, a partir de você, haverá políticos de valor em Campo Mourão, no Brasil. Talvez você seja um instrumento de uma transformação sem precedentes na cidade. Creia nisso, porque Jesus está vivo e Ele transforma ainda hoje, amém? Ele faz isso e Ele deseja fazer através de mim e através de você. E eu quero caminhar para um encerramento sabendo que nada é óbvio, e dizendo para vocês aquilo que muitas vezes parece óbvio, o Evangelho. Nós só afirmamos que esse Jesus está vivo, e que Ele é o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou dos mortos, e que agora tem um corpo glorificado. E por que isso aconteceu?
O Deus bom e gracioso criou todas as coisas boas e perfeitas, inclusive a humanidade, mas nós decidimos nos rebelar contra Ele. E quando nós nos rebelamos contra Ele, em Adão e Eva, através dos nossos primeiros pais, houve uma ruptura, houve morte, e essa morte ela é apontada de 3 formas: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele se veste de humanidade na pessoa do eterno Filho, Jesus Cristo. E Ele decide vir ao mundo, viver como um de nós, sofrer as mesmas angústias, dores e perturbações e tentações que eu e você, mas sem pecar em nada. E Ele sobe numa horrenda cruz e sofre o meu e o seu sofrimento por causa do nosso pecado que merece morte eterna, para que pela fé nele sejamos justificados, sejamos tornados justos no tribunal de Deus por causa do justo Jesus, não pelas minhas obras. E Ele ratifica e confirma essa justiça ao ressuscitar ao 3º dia, vencer a morte, vencer o pecado e vencer Satanás. E Ele compartilha dessa vitória com todo aquele que nele crê, para que nós não apenas esperemos um local chamado céu, mas que nós vivamos hoje tendo a clareza e a confiança de que esse Jesus vivo vive em nós e deseja alcançar pessoas através de nós, para que nós sejamos instrumentos de transformação, para que Campo Mourão seja transformada pela vida de Jesus através de nós como igreja. E é isso que, como irmão de vocês, eu quero fazer parte. E desejo que o próprio Jesus Cristo os encha nesse momento, que o Espírito Santo dele os encha tremendamente, para que vocês saiam daqui com mais amor, com mais fogo no coração, que vocês saiam daqui com mais humildade, com menos peso de converter pessoas, mas com mais confiança de que Ele é poderoso para fazê-lo, mas que Ele chama cada um de nós. Amém? Que Deus os abençoe.